Projeto de extensão, Escola Superior de Educação Uninter, Recife, licenciatura em História, estágio supervisionado de Planejamento e Docência, Ensino Médio. A chegada da corte no Brasil, entendendo Dom João VI, tem como objetivo apresentar o príncipe regente e mostrar como foi a chegada da corte portuguesa ao Brasil. A chegada da família real ao Brasil foi um pontapé inicial para o desenvolvimento do país e para sua independência. Apesar da insistência das autoridades locais, que queriam até construir um palácio para Dom João VI, para que ele ficasse em Salvador, o príncipe regente finalmente embarcou para o Rio de Janeiro em 26 de fevereiro, argumentando que Salvador era mais vulnerável a um ataque francês, mas designou em 1810 Dom Marcos de Noronha e Brito, conde dos Arcos e último vice-rei do Brasil, para governar a Bahia. Livre comércio com nações amigas de Portugal por Dom João VI disparou a contagem regressiva para a independência do Brasil. Com a transferência da corte para o Brasil, a abertura dos portos tornou-se inevitável. Quando Dom João desembarcou por aqui, encontrou uma colônia extremamente atrasada. Para suprir suas necessidades principescas, não havia alternativa senão deixar que navios de outros países trouxessem seus produtos até a nova capital, agora instalada no Rio de Janeiro. A maior das comemorações foi, sem dúvida, a aclamação de Dom João como o rei, marcada por festas públicas, profanas e religiosas. No entanto, não só festas e agrados da população marcaram o governo de Dom João no Brasil. Havia também quem o criticasse, que não reconhecesse sua autoridade soberana, como foram os casos de índios no Paraná e os revolucionários de 1817 em Pernambuco. Ainda sobre o decreto de abertura dos portos. Na prática, eliminava-se o monopólio metropolitano sobre o comércio da colônia, fato que é considerado fundamental para a eliminação do pacto colonial e para a independência do Brasil. A abertura dos portos permitiu o comércio da maioria dos gêneros brasileiros com diversas nações, à exceção da França e seus aliados, mas favoreceu principalmente a Inglaterra, principal potência da época e único país industrializado. Em tese, beneficiou a elite agrária no Brasil, que poderia comercializar diretamente com os mercados ingleses, sem o intermédio português, e ao mesmo tempo representou um desastre para a burguesia comercial lusitana, na medida em que perdia um monopólio de 300 anos. O Brasil é elevado à condição de Reino Unido. Por decisão do Congresso de Viena, o Brasil deixou oficialmente de ser colônia, porém não era reconhecido como um país livre. No contexto da restauração do absolutismo em vários países da Europa, após a derrota da França napoleônica, a elevação do Brasil à situação de Reino Unido a Portugal e Algarves foi defendida como medida para reforçar a autoridade de Dom João VI sobre o Brasil, pretendendo diminuir a influência inglesa. Ao mesmo tempo, essa situação tornou-se conveniente para o rei, que teve seu poder reconhecido pelas potências europeias, uma vez que em Portugal aumentavam as pressões contra a monarquia, principalmente por parte da burguesia. A Revolução Pernambucana de 1817 foi um movimento que aconteceu na capitania de Pernambuco durante o período colonial. Esse movimento, de caráter separatista e republicano, manifestou a insatisfação local com o controle de Portugal sobre a região e com as desigualdades sociais existentes. O único movimento libertário do período de dominação portuguesa que ultrapassou a fase da conspiração e atingiu o processo de tomada de poder, a Revolução Pernambucana provocou o adiamento da aclamação de Dom João de Portugal como rei
e o atraso da viagem de Maria Leopoldina da Áustria para o Rio de Janeiro, mobilizando forças políticas e suscitando posicionamentos e repressões em todo o Reino do Brasil. Foi durante a insurreição de 1817 que a República foi proclamada pela primeira vez em terras brasileiras. Ainda sobre a Revolução Pernambucana, desde a instalação da corte no Rio de Janeiro, aumentava a insatisfação das elites nordestinas frente ao poder lusitano. No Nordeste, a mais antiga área de colonização do Brasil, afetada pela crise da produção açucareira e algodoeira e pela seca de 1816, o desejo de independência definitiva de Portugal tornou-se profundo. O sentimento generalizado de que os portugueses da Nova Lisboa exploravam e oprimiam os brasileiros. Esse sentimento nativista era particularmente forte em Pernambuco. As influências de ideias iluministas, a organização das lojas maçônicas também contribuíram para a eclosão do movimento. O movimento abrangeu amplas camadas da população, como militares, proprietários rurais, juízes, artesãos, comerciantes e sacerdotes, formando um governo provisório que recebeu a adesão de outras províncias do Nordeste. Apesar da influência de ideias liberais e iluministas, as lideranças rejeitavam a abolição da escravidão. Dom João e Dona Carlota tiveram 9 filhos: Francisco Antônio, Maria Teresa, Maria Isabel, Pedro de Alcântara, Maria Francisca, Isabel Maria, Miguel, Maria da Assunção e Ana de Jesus. Dia após dia, cada vez mais afastada dos desejos e aspirações do marido, Carlota não suportava o calor carioca e frequentemente ouviam-na gritar que ficaria cega quando voltasse para Lisboa, por estar tantos anos no escuro, vendo somente negros. É de se pensar que a passagem de Carlota Joaquina pelo Brasil não tenha sido apenas negativa. Conta-se que a rainha portuguesa foi a responsável pela invenção da caipirinha, mandando misturar frutas com cachaça para fazer compostas e ingerindo litros da mistura com gelo para se refrescar. Documentos mostram que a lista de compras da cozinha do palácio onde vivia era encabeçada por imensas quantidades de aguardente de cana. Detestada pela corte portuguesa, odiada pelo povo, a mulher que ficaria conhecida como a Megera de Queluz chegava a consumir 20 litros por dia do coquetel, da caipirinha, que como viria a ser chamada hoje em dia. Açúcar, limão e cachaça. Yo no quiero ni un poco. Dom João VI, rei de Portugal, era um homem baixo, gordo e feio. Tinha feridas na perna, era religioso e comilão. Viveu a maior parte de seu reinado num palácio em Mafra, enquanto sua mulher, a princesa Carlota Joaquina, morava noutro, em Queluz. Como governante, Dom João era reconhecido por empurrar as decisões com sua barriga avantajada. Ele é uma das figuras mais ridicularizadas da história brasileira. Em sua imagem mais difundida, no filme Carlota Joaquina, Marco Nanini viveu um rei mal-humorado, trôpego e comedor compulsivo de coxinhas de frango, que fugiu covardemente de Portugal para se encostar no Rio de Janeiro. Por aqui, nada teria feito além de comer em excesso e de ser enganado por sua mulher. As pesquisas mais recentes dos historiadores revelam que seu personagem não corresponde necessariamente à realidade. Muitos historiadores apontam a chegada de Dom João como um passo fundamental para a constituição da unidade nacional. Formado por províncias tão diferentes e separadas, o Brasil é um caso raro na América colonizada por Portugal e Espanha. Enfrentou crises separatistas, mas acabou por se consolidar como país único, num continente onde o mais comum foi a fragmentação dos impérios em pequenos estados. Esse foi a maior, mas não a única contribuição de Dom João VI.
A saída foi às pressas, mas era planejada em segredo havia meses. Toda a bagagem da família real estava pronta. Os livros da Biblioteca Real haviam sido embalados, mas na pressa do embarque foram esquecidos no porto de Lisboa. Só chegaram ao Brasil em 1810 e foram à base do acervo da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. A pressa também fez com que muitos nobres embarcassem num dos 19 navios, apenas com a roupa no corpo. Ao saber da decisão de Dom João, o povo português assustou-se. Numa monarquia absolutista, o rei era o dono do Estado. Havia um clima de estupefação em Lisboa. Diz Doris Costa em entrevista à revista Época. A viagem foi duríssima. Os navios se separaram na altura da Ilha da Madeira. Dom João demorou 54 dias para chegar ao Brasil. Em alguns navios, a falta de higiene provocou a dispersão de piolhos. Muitas damas da nobreza portuguesa tiveram de raspar os cabelos. No episódio anterior, a família real chega ao Rio de Janeiro. Calcula-se que cerca de 10 mil pessoas desembarcaram. Por isso, a população local foi desalojada para dar lugar aos membros da corte portuguesa. Uma corte brasileira, com certeza. Rio Doce, sul da Bahia. Os ataques dos índios atrapalhavam os planos da coroa de navegação dos rios. Uma carta régia do príncipe decreta que, havendo demonstrado quão pouco útil era o sistema de guerra defensiva, deveis considerar principiada contra estes índios antropófagos uma guerra ofensiva, sempre todos os anos nas estações secas. os conflitos entre portugueses e os povos indígenas perdurariam por muitos anos. Enquanto isso, na sala do trono, Dom João recebe seus súditos para a cerimônia diária do beijamão. Mas é assim, tudo misturado? É, na fila do beijamão, pés de mulato pisam em calcanhares de general. Vossa Alteza, eu era secretário em Lisboa e agora eu e minha família passamos fome. Fique tranquilo que Sua Alteza vai lhe arranjar um carguinho na dispensa real, hein? Dona Francisca, como vai a saúde, hein? O príncipe se recorda do meu nome. Conheço todos os meus vassalos. Então, já libertaram o teu filho? Continua preso, Alteza. O pobrezinho não fez nada. Pois vais levar uma carta minha ao Major Vidigal. Ai, Deus, que perda de tempo. Precisas ver a casa que me arranjaram. Um lixo. Cheira mal como um pântano. E o calor? A cidade inteira fede. Pior que o pior dos bairros de Lisboa. Pior que a Alfama. Se para uns lhes falta moradia decente, outros não podem se queixar. Como em Portugal, Dom João ganhou nos trópicos um refúgio afastado da corte. Até meados de 1700, o bairro de São Cristóvão era uma próspera fazenda da Companhia de Jesus. Quando o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas e confiscou os seus bens, a terra foi retalhada em lotes. Um desses lotes foi parar na mão do judeu convertido ao catolicismo Elias Antônio Lopes. Descendente de libaneses, ele ficou conhecido como o Turco Elias. Uns 10 anos antes da família real chegar ao Brasil, ele adquiriu uma grande residência no local mais alto da antiga fazenda, dando de presente a Dom João em 1809. Muito generoso esse Elias, hein? Só peço, Alteza, uma pequena compensação pelas reformas e uma modesta mensalidade para a conservação. É justo. Além de uma excelente pensão vitalícia dada pela corte, Dom João o nomeou cavaleiro fidalgo da Casa Real e corretor da Casa Adjunta do Comércio. Como no Castelo de Mafra, em Portugal,
Dom João tinha achado uma morada perfeita. A cerca de 5 quilômetros do centro do rio estava a Quinta da Boa Vista. E a vista é boa mesmo, é? D'accord. Lindíssima. Eu, Debré, pintava na corte de Napoleão, mas quando ele caiu, a coisa não ficou tão boa para o meu lado. Agora estou pensando em deixar a França com os meus amigos artistas para pintar minhas aquarelas no Brasil. Mas isso só quando nossa história chegar em 1816, oui? Um dia ficarei famoso. A bientôt! Essa historinha que você acabou de assistir é baseada no livro em quadrinhos Dom João Carioca. Os autores levaram muitos anos pesquisando os detalhes do período joanino para serem o mais fiel possível à história. Esta é a ilustração da Quinta da Boa Vista e este é o Palácio da Quinta, onde hoje funciona o Museu Nacional no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Que tal uma visitinha? Eu quero só ver se você vai perder o próximo capítulo dessa história. Na economia, Dom João determinou mudanças de largo alcance, iniciando a partir da abertura dos portos e da abolição do monopólio comercial dos portugueses, tendo a Inglaterra como a grande beneficiada. Se por um lado os comerciantes instalados no Brasil tiveram de enfrentar poderosa concorrência estrangeira, por outro, se fomentou a criação de novas manufaturas e outras atividades econômicas que antes eram proibidas, precárias ou inexistentes no país. Revolução Liberal do Porto. Começou na cidade do Porto o movimento liberal burguês, que exigia a convocação das cortes, ou seja, de uma Assembleia Legislativa. Com o intuito de escrever uma Constituição para o país, a burguesia mercantil vivia uma situação de decadência, agravada desde a transferência da corte ao Brasil e principalmente devido aos privilégios dados aos ingleses. Contando com o apoio popular, formou-se uma junta de governo que organizou as eleições para a Assembleia e efetivamente governa o país em nome do rei. Os revolucionários exigiam o retorno do rei a Portugal e que o mesmo se submetesse à Constituição, aprovada em março de 1821. Em um primeiro momento, as elites brasileiras apoiaram o movimento revolucionário, participando efetivamente do processo com a eleição de alguns deputados que se dirigiam para Lisboa. No entanto, a partir de abril de 1821, ficou clara a tendência recolonizadora do movimento, contrariando os interesses das elites coloniais. Costuma-se dizer que a Revolução teve um duplo caráter, liberal para os portugueses e conservadora para o Brasil, que deveria voltar a ser colônia. Trago um breve relato de Dom João VI e como era o Brasil antes e após a vinda dele com a corte portuguesa. O conturbado relacionamento com Dona Carlota, Joaquina e tento mostrar o quanto sua vinda trouxe de evolução para a colônia mais rica de Portugal. E temos que levar em conta que a forma centralizadora que Portugal administrava o Brasil, se por um lado manteve o país atrasado e sempre dependente da metrópole, manteve aqui a unidade. Se Dom João não tivesse vindo para o Brasil, certamente o país teria se dividido em vários países. As capitanias mais desenvolvidas do ponto de vista econômico, como Pernambuco e Rio de Janeiro, teriam conseguido sua independência certamente, como aconteceu com as colônias espanholas que, após ficarem independentes, foram divididas em várias repúblicas